Rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Bom, eu espero que esteja tudo bem aí na sua telinha. Por aqui está tudo sob controle. Vamos começar agora o que? A nossa mega aula de ciências. A melhor, por sinal, de todas as disciplinas. Me desculpe as outras disciplinas, mas ciências é a melhor que todas as outras. Porém, nós dependemos, né, gente, um pouquinho dela. Vamos deixar elas quietinha. Desde já pega aí aliás, tabela periódica. Pega aí deixa eu colocar aqui, a apostila, prof está com ela aqui na mão. E também já pega aí, ó, a tua caneca de água, é isso mesmo. Nós precisamos de água para nos hidratarmos durante a nossa aula. E desde já, você aí que já está com todos esses apetrechos sobre sua mesinha, ou sobre até o chão mesmo, não importa, não interessa. Gente, para que vocês possam estudar melhor, o que é necessário? É necessário que vocês possam estar num local, num ambiente reservado, sem que tire a atenção de vocês. Então, já pega o seu telefone celular, dá um play nele, desliga, porque agora é hora de estudar. E nós vamos agora fazer o quê? Elaborar e conhecer um pouquinho da nossa aula 2 de hoje, aula de ciências, tá bom? Então peguem a apostila de vocês desde já, deixa eu colocar aqui a minha água, e abram a apostila de vocês na página 4. Então é isso mesmo, gente, nós estamos aqui para fazer o quê? Para dar continuidade à apostila de vocês. Então o prof tem horas que vai ali parar um pouco o conteúdo, vai pedir para vocês grifarem algumas coisas na apostila. O prof não está resumindo nada para vocês, nós estamos indo de acordo com a apostila e de acordo com cada parágrafo, viu, meu menino e minha menina? Então a nossa aula não está resumida. Pega a apostila, caneta na mão e página 4 já abre aí. Bom, antes de chegar na nossa página 4, se você ainda não viu aquela aulinha de número 1, ela é necessária e fundamental para que você possa entender a nossa aula de número 2. É isso mesmo, a nossa aula de número 2. Então assiste lá a aula número 1, que o prof falou na aula número 1, o quê? Nós falamos um pouco sobre os gases, quem? Aqueles caras, os maravilhosos gases nobres, os mais nobres da nossa o quê? Tabela periódica, e o prof falou onde eles eram encontrados e como eles são encontrados. Ou seja, os gases nobres necessariamente não precisavam de outros elementos para ter a sua composição e foram encontrados sozinhos em uma determinada época, tá bom? Então os gases nobres estão localizados em qual grupo aí na sua tabela periódica? Pega a tabela periódica de vocês aí, deixa eu mostrar aqui. Mais uma vez, os nossos gases nobres estarão presentes aqui no nosso grupo 18. Todos esses quadradinhos verdes que vocês estão observando agora são conhecidos como gases nobres. Vale ressaltar também que o prof falou para vocês sobre o quê? Sobre a estabilidade em que esses gases podem ter. Ou podem ter não, né, prof? Esses gases têm a sua estabilidade. E quando o prof fala em 8 elétrons na sua camada de valência, na última camada, significa que esses gases, todos eles, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, todos eles adquiriram a sua estabilidade. E é nessa aula de agora que nós vamos atrás da estabilidade dos demais elementos químicos, ou seja, vocês não têm noção, gente. Esses elementos químicos, eles fazem uma festa, eles querem chegar a uma estabilidade de qualquer jeito, sabe? Então eles vão ficar maluco, beleza, eu vou ficar... Eu não canto bem, né, gente? Talvez na edição eu coloque essa musiquinha. Ficar com certeza maluco, beleza? Então eles querem ficar com as suas estabilidades maluco, beleza, igual ao gás nobre. Ou seja, eles querem adquirir a sua estabilidade de octet. 8 elétrons na sua camada de valência. Pega a apostila aí, página 4. Nós vamos falar agora sobre o que, prof? Nós vamos falar sobre um dos 3 tipos de ligações que eu falei no final do videozinho da nossa aula de número 1. São 3 tipos de ligações que nós vamos ver agora. Ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas.
A primeira ligação que nós iremos ver agora é a ligação covalente. Mas como que é formada a ligação covalente? Do que vem a ligação covalente, né, prof? O que é esse negócio que você está falando? Primeiramente, gente, como eu falei para vocês, nós iremos ter tipos de ligações químicas. Então, isso daí é uma ligação química onde os elementos irão entrar em contato ali e fazer nada mais, nada menos que o compartilhamento de elétrons. Então, quando se falar ligação covalente, lembrem, compartilhamento de elétrons. Compartilhar, beleza? Vamos aqui na nossa lousa digital. Primeiramente, nós temos essa característica. Nós teremos ligações, como eu falei para vocês, entre metais e não metais, e são os 3 tipos, já anota aí no caderno, que são ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas, no qual eu distribuí em 3 aulinhas para ficar menos denso para vocês, tá? E nós temos a nossa ligação covalente, que é nada mais nada menos que o compartilhamento desses elétrons. Ou seja, olha o que está escrito no livro de vocês na página 4, bem lá no primeiro parágrafo, bem no finalzinho, já grifem isso daí. O que é uma ligação covalente, prof? Ocorre entre os átomos de elementos que tendem a receber elétrons, em geral os não metais. Então são ligações que vão fazer automaticamente o compartilhamento de elétrons aonde? Na sua camada de valência. Bebê, se você não sabe o que é uma camada de valência, eu aconselho você a parar esse vídeo e voltar lá no vídeo de distribuição eletrônica, onde o prof explica para vocês o que é uma camada de valência, viu, gente? Você precisa saber o que é essa camada de valência. Então, nessa ligação covalente, nós iremos ter o compartilhamento entre esses elétrons na camada de valência, ou seja, esses elétrons estarão envolvidos, há um compartilhamento, eles vão ali ficar próximos, né? Para chegar à estabilidade de 8 elétrons ou até mesmo 2 elétrons, que nós temos ali o hélio na camada de valência dos gases nobres. E aí, quando eles compartilham esses elétrons, automaticamente, se eles estão compartilhando, eles irão formar pares eletrônicos. Exatamente isso. Pares eletrônicos, não esqueçam dessa palavrinha que nós iremos usar ela bastante. Foca aqui, galerinha. Nós teremos, no caso, o livro de vocês, gente, deixa eu só pegar aqui, página 4 ainda, bem lá no finalzinho, deixa eu tomar um gole de água. Toma aí também, aproveita para tomar um gole de água. Porque nós iremos falar também sobre a água, tá? A molécula da água. Então nós temos aqui no livro de vocês, na página 4, a formação da molécula do gás hidrogênio. Como que se dá esse gás hidrogênio que é tão essencial para o ecossistema, que é tão essencial para os seres vivos, gente? Este gás maravilhoso, este gás hidrogênio, ele, primeira coisa, nós vamos fazer aqui um compartilhamento. Acontece uma ligação covalente para a formação da molécula do gás hidrogênio. Primeira coisa que nós temos que fazer, e você vai acompanhar aí no seu livro, é o quê? Nós temos que fazer a distribuição eletrônica. Opa! A distribuição eletrônica, aquela lá de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6 e por aí vai. Você terá que fazer a distribuição eletrônica do elemento químico hidrogênio. E qual é o número atômico que você tem que fazer a distribuição? O número atômico do hidrogênio é igual a 1. Esse é bem simples, né, galera? Você não vai muito longe, você chega ali no primeiro nível e acabou. Ele já está distribuído. Então, nós temos aqui a nossa distribuição do hidrogênio, 1s1. Professor, mas não começa com 1s2? Beleza, na distribuição começa com 1s2. Porém, o nosso hidrogênio ele só tem aqui o quê? Um elétron na sua camada de valência. Então, você não pode colocar 2. Se ele tem 1, você não pode colocar 2. Você só pode colocar o quê? 1, belezinha? Fizemos a distribuição do nosso querido e amado hidrogênio. Agora, o que eu quero falar aqui para vocês? Mostrar como ocorre para que esse hidrogênio ele ganhe a sua estabilidade. Bom,
Se nós sabemos que os gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na sua camada de valência, eu te pergunto nesse exato momento, olhando aqui para o meu hidrogênio, esquece esse outro, tá? Olhando apenas para esse meu hidrogênio aqui na nossa lousa mágica, nós temos com a distribuição eletrônica apenas um elétron, tá aqui, ó, bolinha preta, um elétron na sua camada de valência. Para ele chegar à estabilidade de um gás nobre, o hélio é o menor, que tem 2 elétrons. Ele precisa de quantos elétrons? Mais um elétron, é isso mesmo, meus flamenguistas de plantão. Ele precisa de mais um elétron. Automaticamente ele tem que encontrar, então, outro hidrogênio, porque são elementos químicos iguais, tá bom? Então esses elementos, eles vão se encontrar, hidrogênio com hidrogênio, justamente para quê? Porque ele sabe que se ele convidar o outro amiguinho dele, hidrogênio, para tomar um guaraná, ele automaticamente, como eles são idênticos, eles vão compartilhar o elétron que eles têm, compartilhar, não é doar, viu galera? Eles vão compartilhar esses elétrons e automaticamente o que vai acontecer, olha o compartilhamento quando eles vão tomar um guaraná. Quando eles compartilham esses elétrons, automaticamente eles viram quem? Eles viram ali, cadê a nossa história, né? Eles vão ali para a parte da nobreza, ou seja, ele vira um gás nobre. Por que, prof, que ele vira um gás nobre? Ele vira um gás nobre porque ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. E se ele tem, bebê, 2 elétrons na sua camada de valência, automaticamente ele é considerado aí equiparado a um gás nobre. Tá entendendo? Tá conseguindo compreender? Ou seja, ele adquiriu a sua estabilidade, meu brother. Isso mesmo, adquirindo a sua estabilidade, ele fica igual a um gás nobre. Não para por aí, porque prof não poderia parar por aí. Vamos ao nosso próximo exemplo. Antes do nosso próximo exemplo, gente, nós temos aqui a representação, ou seja, nós vamos ter 3 tipos de representação para essas fórmulas, tá? Para essas estruturas. E essas representações, elas podem ser da determinada forma. Elas podem ser de forma molecular, que é o que nós usamos muito na química na nossa sala de aula. Elas poderão ter uma representação eletrônica e elas poderão ter uma representação estrutural. Exatamente isso. 3 formas, no qual o livro de vocês, na página 5, vocês irão encontrar lá essas 3 representações. E eu não poderia deixar vocês de verem essas representações, gente. A fórmula molecular, prof, como é que acontece? A fórmula molecular, ela indica nada mais nada menos que a quantidade de átomos, olha só, de átomos de cada elemento que compõe essa molécula. No caso, nós estamos aqui trabalhando com gás hidrogênio. Então, nós teremos 2 átomos aqui nessa molécula. No carbono, no potássio, eles terão uma quantidade X de átomos na sua molécula. Então, a molécula é nada mais nada menos que a nossa letrinha e o número que vem ali ao lado, identificando a quantidade de átomos que esse elemento químico vai ter. Belezinha? Vamos aqui à nossa fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica já está falando, ou fórmula de Lewis, tá? Essa fórmula eletrônica, galera, é o que? A representação de modo que como ocorre o compartilhamento de elétrons. Nós estamos falando de ligação covalente, compartilhamento. Então aqui é a representação de bolinhas com os elétrons que estão aqui compartilhando o quê? Os seus pares de elétrons. No caso aqui nós teremos um par de elétron que está sendo compartilhado, belezinha? Nós temos também a nossa fórmula estrutural. E essa fórmula estrutural ela é representada de que forma? Olha só, ela é representada pelo par de elétrons sendo representado por um traço. Esse tipo de ligação aqui estrutural vocês vão ver muito lá no ensino médio, praticamente ali no 3º ano do ensino médio,
você vai ter uma parte da química que vai usar muito esses tracinhos, tá bom? Fórmula estrutural das moléculas e das substâncias que você vai ter ali. Então, ela é representada pelo tracinho que expõe o tipo de ligação. Se você tem um tracinho apenas, significa que houve um par de elétrons compartilhados. No caso do nosso hidrogênio, lembram? Apenas um parzinho foi compartilhado. Então, essa ligação é conhecida como ligação simples. Porém, todavia, prof, e se tiver 2 tracinhos? E se tiver 3 tracinhos, pode acontecer? Pode acontecer sim. Vamos aqui dar uma analisada. Como eu falei, nós temos uma ligação dupla aqui na nossa lousa maravilhosa. E essa ligação dupla, o que ocorre? Nós vamos trabalhar agora com quem? Com o oxigênio, beleza? Vamos trabalhar a partir de agora com o nosso oxigênio O2, a formação do oxigênio. São necessários 2 pares de elétrons para a formação desse oxigênio. Vamos primeiro fazer como nós fizemos no hidrogênio, a distribuição eletrônica. O oxigênio ele tem um número atômico igual a 8. Se você observar lá na tabela periódica, você vai ver que o número atômico do nosso oxigênio é igual a 8. E fazendo essa distribuição, prof, como fica? 1s2, 2s2, 2p4. 2p4. Vamos contar a quantidade de elétrons aqui, gente. Nós temos 2 mais 2 dá 4, mais 4 dá 8. 8 elétrons, totalizando o nosso número atômico. Vale ressaltar que nós trabalharemos com uma camada de valência. Então, nós temos aqui a nossa camada de valência, ó, carbono 2. Então, tudo que tiver 2 aqui de nível será a tua camada de valência. Então, vamos contar quantos elétrons nós temos na camada de valência. 4 mais 2, 6 elétrons. Ou seja, nós teremos aqui 6 elétrons nessa camada de valência do nosso oxigênio. Isso significa dizer que o oxigênio, para ganhar estabilidade, ele tem que ganhar praticamente 2 elétrons, não é? Então, olha só, nós temos o nosso oxigênio. Como ele não dá só um oxigênio ali para fazer a sua ligação, então ele precisa encontrar outro oxigênio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o compartilhamento desses elétrons. Igual lá no hidrogênio, observe, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 oxigênios, 6 oxigênios. Quando esses oxigênios se juntam, eles conseguem compartilhar os seus elétrons. E automaticamente eles conseguem aí adquirir a sua estabilidade. Porque ele compartilhou 2 daqui, 2 de lá, então deu um total de quê? De 8 elétrons. Eles conseguiram adquirir a sua estabilidade de 8 elétrons, ficando igual a um gás nobre. Viu como é fácil? Compartilhamento entre esses elétrons. E percebam, nós vamos ter, ao invés de um par de elétrons que foi compartilhado, nós teremos 2 pares de elétrons sendo compartilhados. E isso deixa essa substância uma ligação o quê? Uma ligação dupla, tá? Na sua fórmula estrutural. Porque nós temos o quê? O compartilhamento de 2 pares de elétrons, tá bom? Então, a nossa fórmula estrutural O2, nós temos a nossa fórmula eletrônica, que é a distribuição, olha só, 2, 4, 6 elétrons em cada um, porque na camada de valência nós temos uma quantidade de 6 elétrons, e no compartilhamento nós teremos os 2 tracinhos, que significam que foram compartilhados 2 pares de elétrons, belezinha? Tudo certo? Isso daí, gente, vocês irão me encontrar aonde? Na página 5 de vocês, tá bom? Página 5 de vocês. Isso tudo vai identificar o quê? Um lembrete que nós já vimos, inclusive, no primeiro bimestre. A diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Isso aí vocês encontrarão na página 5, no quadrinho roxo da apostila de vocês. Grifem e coloquem observação, estudar, porque é muito importante. Então, quando é que nós teremos aí uma substância simples, solitária,
toda na dela. Uma substância simples é quando os átomos se unem, os átomos que se unem, eles são do mesmo tipo do elemento químico. Como eu dei o exemplo para vocês, do hidrogênio, do oxigênio. Eles se unem porque eles são iguais. Então, eles conseguem formar o quê? Uma substância simples. Olha só o hidrogênio. O hidrogênio ele precisou se juntar com outro hidrogênio para fazer o compartilhamentozinho ali dos elétrons para ganhar estabilidade e ter 2 elétrons na sua camada de valência. Então, uma substância simples é nada mais nada menos quando você tem ali o compartilhamento de elétrons com elementos químicos iguais. Agora, o que é uma substância composta, prof? Uma substância composta é quando nós temos átomos que são de elementos químicos diferentes, belezinha? Esses átomos de elementos químicos diferentes, eles têm tendência ali a fazer o seu compartilhamento de elétrons, porém, como eles são diferentes, eles formam uma substância composta. Composição, ele compõe outro elemento. No caso, a formação da nossa água. Olha a minha caneca, galera, que da hora, ó. A formação da nossa querida água. Por quê? Porque nós teremos a presença do nosso hidrogênio e nós temos a presença automaticamente do nosso oxigênio. E como eu faria aí o compartilhamento desses elétrons entre uma substância composta, hidrogênio e oxigênio? Chega aqui na nossa lousa. Nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio, vocês vão encontrar isso lá no finalzinho da apostila de vocês, da página 5. Então, nós temos aqui, ó, o meu oxigênio, nós sabemos e já fizemos a distribuição eletrônica dele, lembram? Na camada de valência, nós teremos quantos elétrons? 2, 4, 6 elétrons. Porém, para a formação da água, nós sabemos que é H2O. Significa que nós temos o quê? 2 hidrogênios que juntos compartilham seus elétrons. Automaticamente os hidrogênios ganham a sua estabilidade, porque eles vão ficar com 2 elétrons na sua camada de valência, 2. Ou seja, eles adquirem a estabilidade perante a um gás nobre hélio. E o oxigênio, ele ganha a sua estabilidade porque ele tem 6 elétrons aqui na sua camada. E quando os 2 hidrogênios se aproximam dele, eles ganham mais 2, totalizando 8 elétrons e formando a nossa água, H2O. Belezinha? Viu como é show? Então a formação da água ela acontece devido a um compartilhamento de elétrons entre hidrogênio e oxigênio, beleza pura? Então até coloquei aqui para vocês, ó, que ele tem 6 elétrons e automaticamente, quando os hidrogêniozinhos se aproximam, se achegam dele, afagam ele, compartilham, automaticamente ele ganha um total de 8 elétrons. Isso significa que entre as nossas fórmulas, fórmula molecular H2O, porque nós temos o que? 2 átomos de hidrogênio e o oxigênio. Nós temos a nossa fórmula eletrônica, ou seja, através da distribuição de Lewis, ou seja, os pontinhos significam a quantidade de elétrons que foram distribuídos. E a nossa fórmula estrutural, que significa aqui que nós teremos algum tipo de ligação simples ou composta. Então, no caso, nós temos uma substância composta, beleza? Por que composta? Porque nós temos a presença de hidrogênio e de oxigênio. E para nós acabarmos aqui, vocês irão encontrar aqui na página 6 da apostila de vocês. Aproveitem e grifem aí, página 6, segundo parágrafo, tá, gente? Página 6, segundo parágrafo, nós vamos encontrar o quê? A formação do dióxido de carbono. Então, como que se ocorre a formação desse dióxido de carbono que faz tão mal aí aos ecossistemas, né? O dióxido de carbono. Primeiramente, nós teremos que fazer a distribuição eletrônica de quem? Do oxigênio e do carbono, que ambos juntos, compartilhando seus elétrons, formam o dióxido de carbono, tá? Então, nós sabemos que a distribuição eletrônica do número atômico do oxigênio é 8. Então, distribuindo, nós temos 1s2, 2s2, 2p4. Olha a minha camada de valência aqui.
2s2, 2p4. Isso significa que a minha camada de valência, ela possui 6 elétrons, ou seja, ela tem tendência aqui a ganhar elétrons para adquirir o quê? Estabilidade. Então, ela precisa ganhar 2 elétrons para dar 8 para adquirir a sua estabilidade. No caso do nosso carbono, com o número atômico 6, nós temos aqui a nossa distribuição e aí nós temos a nossa camada de valência, 2s2, 2p2. No caso, nós teremos 4 elétrons, né, na nossa camada de valência. Portanto, ele tem tendência a ganhar quantos elétrons para ficar o que? Estável? Igual um gás nobre. Ele tem que adquirir, ganhar 4 elétrons. E aí, esses 4 elétrons que ele precisa ganhar vão ser compartilhados aqui, gente, ó. Então, nós temos o nosso oxigênio com quantos elétrons na sua camada de valência? 4 mais 2, 6 elétrons. E eu tenho o meu carbono. Quantos elétrons na sua camada de valência? 4 elétrons na sua camada de valência. Então, tem aqui, ó, 2, 4. Quando eu jogo aqui o meu oxigênio com o meu carbono, se eu fosse compartilhar aqui os 6 elétrons com o carbono, significava dizer que o carbono ele ia sofrer uma alteraçãozinha ali. Por quê? Porque ele não iria ficar com 8 elétrons, ele ia ficar com 4, ó, 2, 4, 6, se ele fosse compartilhar apenas com esse oxigênio. Então, ele precisa automaticamente fazer o quê? Ganhar mais um oxigênio para poder compartilhar 2 eletrozinhos com ele. Aí sim, aí todo mundo vai ficar o quê? Estável. Vamos contar aqui, ó. 2, 4, 6 do oxigênio, com mais 2 que foi compartilhado aqui do carbono, daria 8. Nós teremos aqui 2, 4, 6 do oxigênio, e aí, ó, 2, 4, 6, 8. Então, nós teremos o compartilhamento desses elétrons que vai acontecer a formação aí do nosso dióxido de carbono. Então, no caso, nós teremos o compartilhamento de 1, 2, 3, 4 pares de elétrons compartilhados para que aconteça a formação do dióxido de carbono. Beleza, galera? Então, a nossa aula termina aqui na página 6, beleza? A partir de agora, vocês irão resolver o Organizando as Ideias, que é um quadro e pede só para vocês dizerem se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla e fazer ali a fórmula estrutural e a sua composição. Mamão com açúcar, belezinha? Fiquem com Deus, fiquem ligados e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!